Fala, meu amigo, minha amiga. O caso tá ficando cada vez mais sério, né? Tá emocionante a nossa novela preferida, né? Que é esse embate todo político. Assistir política tá melhor do que assistir série da Netflix, pode ter certeza disso. Agora, o Hugo Motta armou um golpe contra o Bolsonaro, um duro golpe contra o Eduardo Bolsonaro. Todo mundo sabe que as sanções aplicadas tanto ao ministro Alexandre de Moraes, assim como também as sanções que foram aplicadas agora contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, são em virtude da ação do Eduardo Bolsonaro. É a articulação do Eduardo Bolsonaro que causaram aí essas sanções ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Isso não é novidade para ninguém. E o Hugo Motta já mostrou claramente de que lado ele está e acabou de dar um duro golpe no Eduardo Bolsonaro. Eu vou explicar isso para vocês agora nesse editorial. Só que o negócio ainda fica mais interessante, tá? Mais interessante ainda. O governo Lula estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes. O governo Lula não, desculpa. O governo Trump estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que chamou a atenção do governo Donald Trump, que vai implicar, inclusive, em novas sanções, é provável, era uma série de encontros que o ministro Alexandre de Moraes teve na sua agenda com o comandante das Forças Armadas. A gente vai falar sobre isso, a gente vai entender tudo isso aqui, foi uma matéria do Metrópolis, tá? A gente vai falar também do split payment. Presta atenção nessa frase, split payment, nessa palavra, você vai ainda, se preocupar muito sobre isso, tá? Muito sobre isso. Então, presta muita atenção em tudo que está rolando aqui. Vai ser um prazer explicar tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Não esquece de compartilhar aqui, que é sempre importante o seu apoio aqui conosco, tá bom? Então, o canal sempre vai trazer matéria com relevância, com qualidade para vocês, tá bom? Vamos começar com essa matéria aqui, né? Olha só, você lembra que houve uma estratégia por parte da oposição e nomear o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A regra é que os líderes, eles não precisam cumprir bater ponto, né, no Congresso Nacional, ou seja, não precisa estar na lista de presença. Então, a Caroline de Toni abriu mão e eles colocaram o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, justamente para que ele não perca o mandato. Logo depois disso, o Flávio Dino, que hoje é ministro supremo, mas é ex-parlamentar, ele deu uma decisão. No caso, Chiquinho Brazão, aquele cara que depois que descobriu que ele mandou matar a Marielle, ninguém da esquerda mais fala, você lembra? Pois é. No caso do Chiquinho Brazão, Flávio Dino disse o seguinte, olha, o Chiquinho Brazão vai ter que perder o seu mandato, porque nenhum, mas absolutamente nenhum deputado poderá exercer o seu mandato sem a presença física. Ou seja, ele mudou, de certa forma, a regra do jogo, no caso Chiquinho Brazão, para alcançar o Eduardo Bolsonaro. O que poderia ser questionado pelo Hugo Motta, né? O Hugo Motta poderia falar, opa, alto lá, meu pequeno companheiro. Não é assim, não. Não funciona assim. E o Hugo Motta disse que depois ia analisar o caso do Eduardo Bolsonaro. Foi ontem chegar sanções contra a esposa do Alexandre de Moraes. Hugo Motta hoje já anunciou que o Eduardo Bolsonaro está fora do Congresso Nacional. Então, o Eduardo Bolsonaro provavelmente perderá seu mandato. Hugo Motta barra a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e abre espaço para cassação por faltas. Olha só, quem define quem vai ser a liderança é o partido, né? É a minoria. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, barrou a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A oposição ao presidente Lula articulou a indicação de Jair Bolsonaro como... do Eduardo, né? Como líder da minoria
em uma tentativa de livrá-lo da cassação por acúmulos de faltas. O parlamentar está nos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil e foi denunciado nesta segunda-feira por coação no curso do processo. Ao barrar a indicação de Eduardo, Mota baseou-se num parecer da Secretaria-Geral da Presidência, né? Segundo o documento, a ausência do território nacional é incompatível com o exercício das atribuições de uma liderança, tá? Então, o Hugo Mota acabou de mandar aí, né, uma contra o Eduardo Bolsonaro, né, que acabou agora, sem sombra de dúvidas, tendo frustrado a sua expectativa de permanecer como deputado. Cara, isso aí não é novidade para ninguém. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então não dá para falar que isso é novidade para ninguém, né? Vamos lá. Vou seguir as matérias aqui em ordem aqui para a gente ter uma sequência. Olha só, você já ouviu falar do split payment, que é o espião que o Estado vai colocar dentro da sua empresa? Não, você não sabia disso? Tadinho, então fica sabendo. O governo vai colocar um espião, vai arrebentar o seu, sabe, a sua flexibilização de caixa. Você tá ferrado, né, para cumprir as regras do governo a partir de 2026. Você tá ligado que o Estado vai poder quebrar a sua empresa do nada? Vou te explicar como. Com o Split Pay, né, já vai separar automaticamente, é algo 150 vezes mais poderoso e maior do que o próprio Pix. Agora você imagina, você vai receber o pagamento, já vai descontar automaticamente, o Estado já vai abocanhar o dele antes de cair no caixa da sua empresa. Não tem aquela possibilidade de você ter a flexibilidade, usar aquele dinheiro por mais tempo, acabou. Você já vai receber agora só o líquido já descontado, o imposto. Agora você sabe o grande problema? Imagina quando vem aquelas atuações absurdas do governo, né? Então, o fisco entende que você deveria pagar sobre bananinha preta, mas aquilo não é bananinha preta, é bananinha marrom escura, né? Aí eles vêm e tacam um imposto contra você, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões de reais, você tem que recorrer para se defender daquilo. Você já viu? Pois é, vai ser bloqueado automaticamente. E aí você imagina como é que o fluxo da sua empresa vai funcionar se você recebe um embarque desse. Dá uma olhada aqui, né? Luiz Vitorino, né? Provavelmente contador, olha o que ele fala aqui. Aprovada ontem a segunda fase da reforma tributária, PLP 108 de 2024, agora em regime de urgência no plenário. Mas o que quase ninguém está percebendo é que por trás disso existe uma bomba relógio chamada split payment. Você já ouviu falar nisso? Imagine vender um produto e antes mesmo do dinheiro cair no caixa da empresa, o governo já abocanhar a parte dele. Parece ficção, não é? É a nova realidade que começa a ser testada em 2026. O sistema funciona assim. No ato da venda, o pagamento é processado e automaticamente o imposto é separado e enviado direto para os cofres públicos. Você, empresário, recebe apenas o líquido, sem direito a respirar ou gerenciar o seu caixa. E não é pouca coisa. Esse mecanismo é 150 vezes mais poderoso que o Pix, capaz de rastrear 450 mil notas fiscais por segundo. É o espião de pagamentos, infiltrado dentro de cada operação da sua empresa. O que isso significa na prática? Adeus flexibilidade de caixa. Estratégias que antes ajudavam a segurar o fôlego simplesmente deixam de existir. Controle absoluto do fisco. Cada operação monitorada em tempo real, sem espaço para erro ou descuido, mais sufoco financeiro. Em julho de 2025, já tínhamos 8 milhões de empresas inadimplentes, um salto de 16% em relação ao ano anterior. Soma a isso 4 quedas seguidas na atividade econômica e juros nos níveis mais altos desde 2006. Débitos e parcelamentos de impostos simplesmente deixarão de existir, porque o governo vai receber primeiro. Agora imagine, com vendas em queda, capital de giro caríssimo e tributos saindo antes mesmo do dinheiro entrar, qual será a saúde financeira das famílias? A verdade é dura. O split payment resolve o caixa do governo, mas destrói da sua empresa. E se você acha que ainda tem tempo, lembre-se, a conta vai chegar em 2026. E quando o Estado decide cobrar na fonte, não há espaço para o improviso. Até quando você vai esperar para reagir? Até quando vai acreditar que o seu patrimônio está seguro enquanto o fisco aperta o laço? O tempo de agir é agora. O que separa a sua família da inadimplência, da confusão e da perda do patrimônio é um planejamento patrimonial eficiente, estruturado e protegido dentro de um arrojo.
Porque, no fim das contas, o governo já decidiu o que é dele. A única decisão que resta é o que vai continuar sendo seu. Simples assim. Então, se você precisa, né, constituir uma holding, você pode entrar em contato conosco aqui, tá? O link vai estar na descrição. A gente é especialista nisso. Mas é isso, cara. Não tem caminho mais, não tem fuga mais. O governo, a partir de 2026, ele vem como um trator, tá? Então, é por isso que quando eu faço a propaganda aqui da imigração para o Uruguai, para você ver a possibilidade da sua empresa estar sediada no Uruguai, ou mesmo no Paraguai, é porque o negócio é tenso, é perigoso o que está rolando com o Brasil. Tá? É perigoso o que está rolando com o Brasil. Mas vamos lá. E aí a hipocrisia passa longe, né? Passa longe. Olha só. Lula recebe 12.500 por mês como anistiado político desde 1993. E agora é contra a anistia de presos políticos. Olha só, né? No seu, né? Pimenta, né? É isso, ó. A ativista política, a anistia política criada para reparar perseguições durante a ditadura militar garantiu a Lula o direito a uma aposentadoria especial desde 1993. Ele foi destituído da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e perdeu seus direitos sindicais, além de ter sido preso em 1980 por liderar greves no ABC Paulista. Segundo a agência Lupa, em 2024, o benefício mensal de Lula como anistiado era de aproximadamente R$ 12.500, né? E aí, essa turma não só teve anistia, como recebeu milhares de reais. A Dilma mesmo recebeu milhares de reais. Agora, essa mesma turma hipócrita do caramba que é contra a anistia. Essa mesma turma é a turma que não quer que as pessoas tenham direito à anistia. Deu para você ter base, né, o quanto essa turma é, né? Agora, segura essa aqui vai te tirar o fôlego, né? Matéria do Paulo Capelli. Então, se você acha que não é séria, é do jornal Metrópolis, só para deixar claro. Os Estados Unidos está tirando o visto, né? Está estudando tirar o visto do comandante do Exército, o general Thomas. Agora, o porquê disso? É aí que entra a cereja do bolo. O porquê os Estados Unidos estão, sabe, buscando implementar aí sanções contra o general, né? O que ele fez? Os Estados Unidos estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo de Donald Trump, o general, teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar, decisões do ministro do STF. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões. Olha só, os Estados Unidos estão monitorando o Alexandre de Moraes. Ele mapeou o histórico de reuniões de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que as determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram defendidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército. O governo Trump não só acusa aqui que foi o próprio Alexandre de Moraes que nomeou, que mandou, que indicou o Paiva para o Lula, né? Não bastasse isso, foi o próprio Alexandre de Moraes que fez essa nomeação, que escolheu a figura, e teve muitas reuniões posteriores com o próprio, né, Alexandre de Moraes, que foram mapeadas e monitoradas pelo governo dos Estados Unidos. Ou seja, isso aqui prova para a gente, né, que houve e que há um monitoramento por parte do governo norte-americano ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa outra matéria aqui, ó. Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina em BH. Ué, dos Estados Unidos não pode, mas da Palestina tá tudo bem? Da Palestina você pode colocar a bandeira do jeito que você quiser, mas dos Estados Unidos, aí é violação à soberania. No meio das mobilizações contra a chamada PEC da blindagem,
e o PL da Anistia, realizados nesse domingo, no centro de Belo Horizonte, uma bandeira gigante da Palestina se destacou entre os manifestantes. Pois é, né? Você vê aqui que eles podem, né? Ó, vamos lá. Hoje, o Brasil cresceu 300% o nível de antissemitismo. A CONIB monitorou o discurso do Lula na ONU. E no discurso, ela caracterizou como totalmente antissemita o discurso do presidente Lula. Ou seja, tá tudo bem ser inimigo de Israel, ser inimigo dos Estados Unidos. Isso vai dar bom, pode ter certeza que isso vai dar certo. CONIB vê acusações antissemitas em discurso de Lula na ONU. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, divulgou uma nota nesta segunda-feira na qual lamenta a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito de Israel. Feitas durante o encontro internacional em Nova York, a entidade considerou o discurso um ataque e destacou que as falas ocorreram durante o Ano Novo Judaico, um dos principais feriados da comunidade. Segundo a CONIB, ao acusar Israel de matar mulheres e crianças deliberadamente, Lula reproduziu uma das mais antigas acusações antissemitas da história. A entidade afirmou ainda que o presidente desconsidera a tradição diplomática brasileira de moderação e busca do diálogo. Pois é. Sabe, antigamente o Brasil era conhecido por ser um país neutro, né? Pela sua neutralidade, não entrar em conflitos, não entrar em briga, não ficar entrando em relações, né? Tensas com outros países, mas aí chegou o Lula e vral, mudou tudo isso. Mudou tudo isso, teve um discurso totalmente alinhado, né? Ficou um vassalo do lado negro da história. E dos países democráticos, o governo Lula simplesmente, né, tem ranço, tem raiva e ranço. Isso ficou escancarado aí, não é bom? Vamos lá. O Papa Leão XVI afirmou que a Santa Sé não considera a guerra na faixa de Gaza um genocídio. Não, que isso aí é biruleibagem da cabeça do Lula, né? Não tem genocídio nenhum acontecendo, né? Essa publicação foi da Stand With Us, tá? Que é, né, uma entidade aqui, né, israelita aqui no Brasil. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Não sou mentiroso, não. Se eu fosse israelense, né, se eu fosse um judeu, eu não ia querer estar aqui no Brasil, não, sinceramente, porque a turma, o pessoal judeu está em risco aqui no Brasil. Depois de tudo isso, né, pregam o ódio ao judeu aqui no Brasil. Cara, eu nunca imaginei que isso aconteceria no Brasil. Nunca imaginei que o Brasil ia se declarar inimigo dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Em primeira entrevista desde a eleição, o Papa Leão XVI afirmou que, oficialmente, a Santa Sé não considera que a guerra na faixa de Gaza possa ser classificada como um genocídio. A declaração foi feita à jornalista Elise Ann Allen na bibliografia Leão XIV, né? Cidadão do mundo, missionário do século XXI. Lançada na última quinta-feira pela Penguin Peru, o portal Crux Now com o .com, né? Onde Allen é correspondente sênior, também publicou o conteúdo integral da entrevista em uma série de artigos, tá, pessoal? Em uma série de artigos. Segundo o pontífice, embora o termo genocídio venha sendo usado com frequência, narrativa da esquerda, né, crescente em relação à tragédia na faixa de Gaza, abre aspas, não podemos fazer nenhuma declaração nesse momento sobre isso. Ele explicou que há uma definição técnica rigorosa do conceito, mas conheceu que grupos de direitos humanos em Israel já adotam esta narrativa, né? Ou seja, não passa de uma narrativa. Então, assim, o Brasil anda caminhando totalmente para o lado errado, né? Então, assim, está indo para o lado errado da história e isso está ficando escancarado cada vez mais desde que o Lula assumiu o poder. E ainda vem com um discursinho, né? Sou defensor da democracia, sou defensor da soberania, sou patriota, daqui a pouco tá gritando Deus, pátria e família. Vai vendo. Vamos lá, pessoal.
Estados Unidos está disposto a considerar a reinstalação de uma base militar no Equador. Meu amigo, você que está se fechando aqui em volta, né? Ó, Equador, o Paraguai, a Argentina, né? Estão todos fechando aqui, né? Também tem a Guiana, todos fechando acordos militares com o Donald Trump, enquanto Lula se tornando cada vez mais inimigo do Donald Trump. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, assegurou nessa quarta-feira que o governo do presidente Donald Trump está disposto a avaliar a reinstalação de uma base militar em território equatoriano em caso de que o Equador aprove um referendo previsto para dezembro para tirar a proibição que existe na Constituição para que forças militares estrangeiras tenham base no país. Então, assim, o Congresso equatoriano está disposto a aprovar isso, e aí pode ser que a gente tenha mais um país com base militar, né, aqui, né, na nossa região aqui, tá? Que a gente possa ter mais uma base militar. Tem uma outra matéria aqui, ó. Secretário de Estado dos Estados Unidos afirma que quem apoiar Moraes será responsabilizado, né? Vamos ver se a matéria tá tudo certinho aqui, ó. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira que qualquer pessoa ou entidade que apoie o ministro do STF, Alexandre de Moraes, será responsabilizado por Washington. Aquele que proteger e auxiliarem atores estrangeiros malignos, como Alexandre de Moraes, ameaçam o interesse dos Estados Unidos e serão responsabilizados. As falas ocorrem no mesmo dia em que o Departamento do Tesouro americano anunciou novas sanções à rede de apoio do magistrado, incluindo a mulher Viviane Bassi, né? Então, qualquer um que estiver fechado e alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, né, vai ser sancionado. Isso aqui, ó, são imagens de domingo, tá? Para vocês verem a diferença entre a direita e a esquerda. A direita respeita completamente a polícia militar, respeita completamente a GCM, respeita completamente as bases da segurança pública. Enquanto que a esquerda, né, é totalmente contrária a essas bases da segurança pública, né? Ou seja, eles defendem a vítima da sociedade, se é que vocês podem me entender, em detrimento ao próprio, né? Ao próprio povo, né? Ao próprio militar que veste a farda e vai para defender você e sua família. Olha só o que os manifestantes da extrema esquerda hostilizaram a GCM e forçam recuo de viatura na Avenida Paulista. Fico pensando, o que um gordinho daquele ali pensa se ele der um chute num carro daquele lá da GCM lá, o que vai acontecer com ele, né? Por que ele não tem coragem? A hora que tá numa multidão, né? Aí essa turma torpe, feia, essa turma torpe, burra, né? Que prefere ir contra quem faz a segurança, mas na hora que rouba o celularzinho, o iPhonezinho deles, vai tudo correndo pra polícia. Ai, roubaram o meu celularzinho, né? Gente burra do cacete, né? Desculpa, pessoal. Desculpa, tá? Me empolguei. Vamos lá. Olha só, matéria do Metrópolis. O Trump viu o videozinho, tweetou, publicou. Trump debocha de treinamento militar para civis na Venezuela. Dá uma olhada nisso aqui. Que maravilha.
Trump falou, né? Não vai nem dormir essa noite depois de uma dessa, né? O presidente Donald Trump debochou do treinamento militar de civis na Venezuela ao postar um vídeo e chamar a atividade de, abre aspas, uma ameaça muito séria, fecha aspas. A declaração do líder dos Estados Unidos aconteceu nesta segunda-feira, em uma publicação na rede social Truth, né? A reação de Trump surgiu após o governo de Nicolás Maduro utilizar armas reais em atividades com civis, diante das ameaças norte-americanas contra a Venezuela. Abre aspas. Ultra secreto. Pegamos a milícia venezuelana em treinamento, escreveu Trump na legenda de um vídeo com imagens de um suposto treinamento de civis da Venezuela. Abre aspas, uma ameaça gravíssima, acrescentou em tom de deboche. Ué, mas por que deboche, gente? Ele falou, ó, pegamos um treinamento ultra secreto e é uma ameaça grave, ou não é uma ameaça gravíssima? Vocês estão sendo gordofóbicos, Metrópolis? Estão falando que não tem condição de ser perigoso uma ameaça gravíssima, né? Que é a ironia do Donald Trump? Por quê, né? Ó, não está claro se as imagens que circulam nas redes sociais são mesmo do treino de civis venezuelanos. É sim, tá? Tá todo mundo publicando isso aí, né? Ó, vem cá, só para vocês darem uma olhadinha, né, no que é a esquerda que prega o amor, aos cânticos dessa turma, né? Comunista, qual é a sua missão? Acabar com o capital, ou seja, você que é empresário, você que produziu bens, você que é capitalista, acabar com o capital e produzir revolução. Isso aqui é a turma que foi se manifestar no domingo, tá? Vamos lá, né? Pelo que eu entendi, o que você faz, sei lá, fazer o que os pelegos não faz, mas o que me importou aqui foi a última, né? Se você é pacifista, ele, não, meu sonho é jogar bola com a cabeça do fascista. Essa... Tem até um fofão lá no meio. Que coisa esquisita, que desgraça esquisita isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Gente, vem cá. Você ainda tem coragem de colocar seu filho numa escola pública, numa faculdade pública? Escola não, faculdade pública. Escola não tem opção. Mas vem cá, você ainda é aquele cara que paga 10 mil de cursinho aí pra tentar colocar o seu filho numa faculdade pública pra ver seu filho fazendo isso? É sério? Então, cara, assim, Brasilzão velho, né? Essa porcaria tá perdida, né? Essa porcaria tá mais do que perdida. Estados Unidos estaria se preparando para entrar a Venezuela com o objetivo de expulsar Maduro. Será que isso é verdade, gente? Isso aqui já tem uma matéria do El Colombiano, né? Um jornal colombiano. Ó, o New York Times revelou que o crescente avanço militar dos Estados Unidos no Caribe não teria como único propósito frear o narcotráfico, mas também aumentar a pressão para tirar do poder Nicolás Maduro. Segundo fontes militares diplomáticas e de inteligências consultadas por meio do uso de forças de elite e operacionais clandestinas, sugere que já poderiam estar se preparando para ataques e incursões
dentro da Venezuela. Olha só, o New York Times, hein? De acordo com o artigo, a narrativa da luta antidrogas serve como justificativa formal dos ataques recentes contra embarcações venezuelanas. Porém, o verdadeiro objetivo seria provocar uma mudança de regime em Caracas. O periódico também revelou que circula na Casa Branca e no Capitólio um borrador legislativo, deve ser um projeto, né? É um projeto legislativo que outorgaria ao presidente Donald Trump ampliar as faculdades, né, para declarar a guerra não só aos cartéis de drogas catalogados como terroristas, mas também aos países que apoiem ou, né, refugiem essas figuras, né? É isso aí. Ó, ainda sobre as manifestações da esquerda, aí dá para você ter uma diferença gigante em relação a uma direita. Criminosos fazem arrastão, né, durante o evento que aconteceu no domingo. Agora começa a vazar, né, as imagens. Estão no eclipse. E é isso, pessoal. Ó, obrigado pela credibilidade, tá? Obrigado pela confiança. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. E a gente volta, tá? No próximo editorial com vocês, trazendo um pouquinho mais de informação sobre o que acontece no Brasil, tá? Esse foi o nosso editorial número 3, o nosso Chá da Tarde. Obrigado, pessoal.